Sejam muito bem-vindos a mais um Crescendo com Sabedoria, onde o único objetivo é mostrar a você como carregar menos peso nessa terra e alcançar a felicidade. Estou gravando essa aula seguida da de ontem, né? No caso, estou gravando as duas no mesmo dia, porque eu vou me ocupar. Então, para não faltar conteúdo no canal, estou gravando as duas seguidas, tá? Hoje vamos falar sobre graça divina, que é uma coisa que não pode ser pagada por nenhuma moeda desse mundo. Tá? Só Deus pode lhe dar. E nós já estamos falando de graça em várias aulas, inclusive eu vou montar uma série só sobre graça divina. O que é, por que eu devo ter e como adquirir. Para que sua estratégia dê certo, depois que você decidiu, é preciso ter graça divina. Micael, o que é graça? Eu vou dar um exemplo bem simples do que é graça. Você já pensou e já viu alguém e falou assim, aquele menino é sem graça. Ou seja, não lhe dá um ânimo, você não acha ele massa, interessante. Aquela comida que você come, rapaz, está sem sal, ou seja, está sem gosto. Então, trazendo para pessoas, graça divina é um atributo que Deus faz para que no meio de milhões de pessoas, aquela pessoa que possui a graça que vem de Deus, chame mais atenção, as pessoas abram portas para ela, as pessoas queiram ajudar. Então, graça basicamente é isso nas minhas palavras. Se você tiver uma definição melhor de graça, deixa aqui nos comentários, eu tô doido para ouvir a sua opinião. Micael, primeiramente, como eu alcanço graça? Eu vou deixar a definição mais aprofundada para essa série, essa semana que vamos fazer futuramente sobre graça, mas eu vou lhe dar uma base aqui agora. Para você adquirir graça, você precisa pedir a Deus e os seus planos precisam estar conectados com o Senhor. Ou seja, as suas decisões precisam agradar ao Senhor. Se essas decisões estiverem agradando ao Senhor, Ele vai derramar graça sobre a sua vida. E muito importante também é você pedir graça divina, para que no meio de multidões você consiga se destacar para que o nome dele seja glorificado. Então, entrando na história de Daniel, vemos ontem que Deus fez com que o chefe dos oficiais fosse bondoso para com Daniel. Então, o que é isso? Graça. Deus fez com que o chefe fosse bondoso. Então, é uma graça. Como Daniel ia fazer para um desconhecido atendesse ou ouvisse uma opinião, uma estratégia e uma decisão dele? Apenas com graça divina. Se Daniel não tivesse com graça divina nesse momento, a estratégia e a decisão dele fracassaria. Então, para que você venha se destacar ainda jovem, você precisa de decidir, ter uma boa estratégia e o mais importante de tudo é ter a graça de Deus. Sem Deus nos seus planos, eles fracassarão. Infelizmente ou felizmente. Infelizmente, porque você vai tentar e nada vai dar certo. Infelizmente, porque você vai ter que reconhecer que só vai dar certo a sua vida quando você entregar ela ao Senhor. É só você reconhecer quem criou e você reconhecer que Ele tem o controle de tudo. E aí Ele começa a agir na sua vida. Então falamos também que Daniel teve a estratégia para que ao longo de 10 dias o chefe dos oficiais avaliasse a aparência de todos eles. E ao final desses 10 dias, Daniel e os seus amigos estavam com aparência mais saudáveis e fortes que todos os outros demais jovens que comiam da comida do rei. Qual era a tendência? As pessoas que estavam se alimentando de um bom alimento que era do rei estarem melhores que Daniel, que só comia água e legumes. Se você for olhar pela nutrição do corpo, o que é que o corpo necessita, ele necessita de legumes, obviamente, mas também necessita de carnes, de arroz, que é carboidratos, de proteínas. E Daniel estava comendo o quê? Água e legumes. Ou seja, muitos legumes, claro, não são todos, eu não sou nenhum nutricionista, estou falando pela minha formação assim de intelecto, um pouco do que eu sei. É necessário também você comer carboidratos e proteínas, para que você esteja mais disposto que os outros. Então, como, Micael, esses jovens estavam mais saudáveis e fortes ao longo de 10 dias do que todos os outros que comiam as comidas do rei? Aqueles jovens que estavam se alimentando com proteínas, carboidratos e legumes, que eu não sei o que é que tem no legume. Acho que é esses dois, né? Então, como, Micael, eles estavam? Pura graça de Deus. Por eles terem tomado uma decisão de agradar ao Senhor, o Senhor reconheceu que foi segundo o coração dele e deu graça divina a eles, para que ao longo desses 10 dias o plano deles desse certo e assim o chefe dos oficiais percebessem que eles realmente estavam mais saudáveis e fortes e decidissem só alimentar ele com isso ao longo dessa vida, dessa jornada desses jovens.
E assim eles continuariam seguindo seus princípios e continuariam agradando ao Senhor. Mais uma vez falando, sem estratégia, sem decisão e sem graça, os seus planos irão fracassar. Então, o que é que você precisa decidir hoje? Decidiu? Qual as estratégias que você precisa usar para que as pessoas ao redor compactuem com essa estratégia, essa decisão sua? E outra, agrada ao Senhor, para você ter a ajuda, que é a ajuda mais importante de todas, que é dos céus. Essa sua decisão agradará ao Senhor, para que você tenha graça. Então, se você tiver essas três coisas, mais uma vez falando, os seus planos, a sua decisão e a sua estratégia dará certo. Então, eu vou ver aqui o que está dizendo. Deus, por graça, decidiu abençoar os 4 jovens com especial sabedoria e inteligência em toda a cultura e ciência. Então, Deus abençoou eles com especial sabedoria e inteligência. Aquele que age com decisão segundo o coração de Deus, tem estratégia e recebe a graça divina, recebe coisas especiais que os outros não estão recebendo. Por quê? Porque está agradando ao Senhor. O Senhor sabe recompensar aquele jovem, aquela pessoa, aquela criança que decide segundo o coração dele. Veja Davi, o tanto de bênçãos que não teve Davi nessa terra. O Senhor pensou até em destruir o reinado de Salomão, mas não destruiu por conta da promessa que tinha feito a Davi. Quem é segundo o coração de Deus aqui nessa terra vive de forma boa e agradável. E o Senhor honra com coisas especiais. Então eu te pergunto, será que vale a pena agradar o Senhor? Me diga você, né? Você decida aí e veja se vale a pena ou não. Essa é uma decisão pessoal. Quer ser honrado? Quer receber coisas especiais? Agrada ao Senhor. Mas será que para você vale a pena? Para mim, eu digo, vale muito a pena. Uma observação é que Daniel decidiu primeiro em seu coração a não se contaminar, ou seja, agradar ao Senhor, seguir os seus princípios. E depois ele passou para os seus amigos, e os seus amigos também decidiram de acordo com a decisão de Daniel. Ou seja, lembra da primeira aula, do primeiro vídeo que eu disse, tomem cuidado nos ambientes que você está inserido, porque uma decisão que alguém toma naquele ambiente também pode trazer as consequências para você, tanto consequências boas quanto consequências ruins. Então, Daniel decidiu no seu coração e as consequências, os benefícios positivos veio para todos os 4 jovens. Daniel e os 4 jovens foram abençoados por inteligência e sabedoria especial. Mas o Senhor Deus, ele abençoa ainda mais aquele que primeiro tomou a decisão. Porque Deus é um Deus muito justo. Então, aquele que teve a decisão de não se contaminar primeiro no seu coração, ele abençoou. Abençoou como, Micael? Vou ler para você aqui agora. Daniel recebeu o dom de interpretar sonhos e visões de todos os tipos. Uma das coisas que o fez governador mais para frente na história de Daniel. Porque o rei ficou tão incomodado com o sonho que Deus deu a ele, que o Senhor também, por graça, faz que as pessoas tenham sonho, que as pessoas passem por desafios, para que alguém que tenha a graça dele venha resolver e alcançar posições que, se não tivesse a graça, não alcançaria aqui nessa terra. Então Deus deu um sonho a Nabucodonosor e fez com que Daniel fosse o único que pudesse interpretar, a ponto de que o rei pensou até em matar todos os sábios dessa terra. Daquela época, no caso, né? Então, quem interpretasse aquele sonho, os magos, os místicos, teriam que ser mortos. Aí vem o Senhor, dá graça a Daniel. Daniel foi lá orar, pedir a Deus. Mais um ponto importante, que a pessoa está em plena comunhão com o Senhor para poder chegar em posições que talvez ninguém conseguiria, estando em plena comunhão com o Senhor. Ele pediu a Deus a revelação dos sonhos para salvar tanto a vida dele como de todos os demais amigos e até sábios, feiticeiros, tal, essas pessoas. E o Senhor, por graça, mais uma vez, deu a Daniel a revelação e a interpretação do sonho. E assim, Daniel se torna o quê? Governador da Babilônia. Então o Senhor recompensa a todos os 4 jovens, mas a Daniel deu um bônus que o fez governador. Os 4 jovens também tiveram um ponto importante, porque eles decidiram também seguir a decisão de Daniel. Daniel podia decidir, não, eu passava necessidade lá em Judá e agora eu vou ficar passando fome aqui na Babilônia. Não, eles decidiram também seguir os princípios que eles acreditavam que era o que iria agradar a Deus, e por isso
eles também foram bem recompensados. Depois de 3 anos, o rei reconheceu que não havia ninguém mais sábio que Daniel naquela terra. E eles começaram a servir o rei. Ou seja, ele percebeu que não havia ninguém mais sábio que Daniel ali. E todos os amigos começaram a servir o rei. Ou seja, mais uma vez falando, Daniel decidiu, os jovens decidiram, depois Daniel também, obviamente. Beleza, é muito importante. Se você não decidir mudar, mesmo que alguém está decidindo por você, não vai importar, você vai sofrer as consequências. Então eles decidiram e foram abençoados. Mas o poder da decisão que partiu primeiro do coração de Daniel também beneficiou as pessoas que estavam presentes naquele ambiente, naquele ciclo de amizade dele. E eu lhe pergunto, como tá os ambientes que você frequenta? Como tá o seu ciclo de amizade? As pessoas tomariam decisões boas que lhe gerariam benefícios, ou essas pessoas nesse ambiente que você está frequentando vão tomar decisões ruins que vão lhe trazer consequências? Então aqui diz que o rei percebeu que eram 10 vezes mais sábios que todos os magos, místicos e adivinhos em todas as áreas do saber. Então Daniel se destacou porque decidiu primeiro em seu coração agradar a Deus e agir por princípios. Em novos ambientes, mesmo que ninguém está vendo, aquelas pessoas que ele conheciam, você não precisa agir de acordo com todo mundo. Os novos ambientes só trarão destaque para aqueles que agem diferente dos iguais. Se todo mundo está fazendo a mesma coisa, como você quer alcançar um destaque diferente? Para você alcançar um destaque diferente, você tem que fazer o que todo mundo não está fazendo. É óbvio, parece clichê falar isso. Parece muito clichê. Como você vai se destacar fazendo a mesma coisa que está todo mundo fazendo? Faz sentido isso? Você se destacar agindo igual a todo mundo? Não faz sentido. É basicamente isso. Não haja igual a todo mundo, mesmo que o ambiente esteja propício a isso. O seu ciclo de amigos vai lhe trazer consequências ruins ou vai te trazer benefícios. Você decidiu mudar, você teve uma estratégia para mudar e você está buscando a graça divina. Esses são os pontos dessa semana. Comenta aqui se a partir de hoje você vai decidir se destacar, vai buscar uma estratégia para isso e vai buscar a graça divina para que o destaque seja alcançado naquilo que você deseja. Muito importante lhe dizer, para essa graça descer sobre a sua vida, você precisa estar com comunhão e decidindo agradar ao Senhor em todos os seus planos. Se a estratégia, se a decisão for segundo o coração de Deus, o Senhor derramará graça sobre a sua vida. Não porque você pagou o preço, porque não existe isso, mas porque Ele é benevolente e misericordioso. Então, nessa semana, falamos sobre a base de como se destacar ainda jovem. E deixa aqui nos comentários uma coisa que mais te chamou a atenção de como se destacar ainda jovem e uma coisa que você vai colocar em prática ainda hoje. Por que ainda hoje, Micael? Eu acho que eu vou fazer amanhã. Faça hoje, vá por mim. Porque quando nós temos uma ideia, um pico de emoção, um pico de energia, se você não aplicar hoje, é provavelmente quando você acordar amanhã, você não vai estar com a mesma disposição e com a mesma energia. Assim, você pode não conseguir mais tomar aquela decisão. E se você não tomar decisão, você não vai criar uma estratégia. E se você não criar estratégia, você não alcançará também a graça para que toda essa decisão venha a dar certo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo, que o conteúdo está cada vez melhor. Graças a quem? A Deus. Porque eu não mereço, mas Ele, por graça, está me abençoando com ensinamentos poderosíssimos para passar para vocês. Então se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e eu vejo você na segunda-feira, às 18 horas, no Crescendo com Sabedoria.